iremos realizar as orientações para a realização da lição 5, Números Racionais. Professora Josiane, sejam todos bem-vindos. Olha só, orientações para a lição 5, trabalhando com os números racionais. Como já foi explicado na videoaula, o que são os números racionais? Números racionais são todos os números que eu consigo representar na forma de uma fração. Então, quem vai ser o meu valor de A aqui representado? A, que é o meu numerador, ele pode ser qualquer número pertencente ao conjunto dos números inteiros, números negativos, números positivos e incluindo zero. Porém, no denominador, que é representado pela letra B, eu não posso representar ele, o único número que o denominador não pode ser representado é com o número zero. Então, pode ser qualquer número negativo, pode ser qualquer número positivo, porém, o número zero ele não poderá seguir. Quais são os exemplos de números racionais? São os números decimais, que eu consigo representar na forma de uma fração. 52, 5,2 é o mesmo que 52 sobre 10. Represento todo o valor sem a vírgula. No denominador, começa com o número 1 e o zero é de acordo com o número de casas decimais. Então, ficou aqui 52 sobre 10. O número 7, para representar na forma de uma fração, já que a definição é que o número seja apenas o número 1 aqui embaixo. 7 dividido por 1 é 7, não alterou nada. Menos 12,8 é o mesmo, represento todo o valor, 128, porque eu represento sem a vírgula. E no meu denominador, eu começo com o número 1, porque ele é um número decimal, e o zero é de acordo com o número de casas decimais. Então, aqui vai ficar menos 128 sobre 10, porque é uma casa decimal. E 7,8 já é um número representado na forma de uma fração. Esse aqui é uma decimal exata, número natural, decimal exata negativo, número racional, fração. E esse outro aqui, olha, observa que tem a reticências. É uma dízima periódica. Consigo representar essas dízimas periódicas na forma de uma fração? Sim, eu consigo. É só, nós iremos ainda estudar esse método. E qual que seria a representação dele? Se eu não me engano, seria 12 dividido por 9. O resultado vai dar 1,3333. O resto nunca vai ser zero. E o menos 120, coloco o denominador 1. Já na reta numérica, eu represento a minha reta numérica com os números consecutivos que possuem a mesma distância, ou seja, 0 à minha direita, todos os números naturais. Do 0 para a minha esquerda, todos os números negativos. Entre os números naturais ou entre os dois números negativos, existem infinitos números racionais que eu consigo representar. Observa aqui, entre o 0 e o 1, são todos os números que começam com 0 e a vírgula. 0,1, 0,2, 0,125, 0,128, 0,8. Todos os números que começam com 0 e a vírgula estão representados entre o número 0 e o número 1. Agora, quais são os números que estarão representados entre o número 1 e o número 2? São todos os números que começam com 1 e a vírgula, que tem o 1 como parte inteira. 1,2, 1,3, 1,4, 1,25, 1,37, 1,538. Então, todos os números que começam com 1, que tem a parte 1 como inteira. Já nos números negativos, entre o 0 e o número menos 1. Entre o 0 e o número menos 1 são todos os números negativos que começam com 0. Menos 0,1, menos 0,2, menos 0,3 e assim por diante. E quais são os números que estão representados entre o número menos 1 e menos 2? Todos os números que começam com o menos 1. Menos 1,2, menos 1,3 e assim por diante. Mas como representar os números que estão em forma de fração? Você irá dividir o teu numerador pelo teu denominador. Irá transformar esse número na forma de um número decimal. Tudo bem? Então,
já explicado aqui. Na atividade 1, ele diz o seguinte: observe a reta numérica, nela os pontos indicados estão sempre à mesma distância. Observa aqui o número -1 e o número 0. Entre o número -1 e o número 0, tem 5 espaços. 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, a cada ponto aqui, ele está uma distância de 2 casas. Aqui seria o quê? Ó? Do 0 para cá, para a minha esquerda. Como se eu dividisse o 10 em 5 partes. Então, cada espaço seria representado 2. Então, aqui seria menos 0,2, menos 0,4, menos 0,6, menos 0,8, até chegar no -1. Do 0 até chegar no 1, também foi dividido em 5 partes. É como se eu pegasse o número 10 e dividisse em 5 partes. Daria 2, o espaço entre um e outro. Aqui seria 0,2, 0,3, 0,4, 0,6, 0,8 e o número 1. Os números -3/5 e 3/5 podem ser associados a que pontos representados nessa reta numérica? Primeiro, para verificar um número em forma de fração, eu terei que dividir. 3 dividido por 5. 3 dividido por 5 dá o quê? Dividam aí. Mais uma dica. 3 dividido por 5 dá 0,6. 0,6 negativo. 0,6 negativos estaria onde? 0,2 negativo, menos 0,4, menos 0,6. Então, menos 3/5 é representado com a letra B. E você irá verificar qual ponto que representa o 3/5 positivos. Já o número menos 3/4 pode ser representado entre quais números nessa reta? Divida o número 3 por o número 4, transforme ele no número decimal e verifique que ele é um número negativo. Então, menos 3/4, ele está a essa esquerda aqui, ok? Observe a reta numérica a seguir, em que o valor associado ao ponto C é maior que o valor associado ao ponto B. Nela, o número 2,6 está associado a um ponto e a outros 3 pontos identificados por letras. Vamos observar aqui e analisar. Agora chegou a importância de analisar, associar o enunciado à figura. Observa que eu tenho uma reta numérica que o único número que aparece é o número 2,6, mas que aparece os pontos A, aparece o ponto B e aparece o ponto C. Vamos analisar essa figura antes de nós seguirmos aqui. O que eu sei? Eu sei que o ponto C é maior do que o ponto B. Eu sei também que o ponto B é maior do que 2,6 e que 2,6, por sua vez, é maior do que o valor de A. Mas eu não sei quais são os números que são representados aqui. O que mais que eu sei? Que a distância entre o valor de A até chegar no valor de 2,6 é 1, 2, 3. Digamos, a distância de 3 unidades. Do ponto A até chegar no ponto B, eu tenho 1 unidade, 2 unidades, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, do A até chegar no B, tenho 10 unidades. Que do 2,6 até chegar no ponto C, eu tenho quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, de 2,6 até chegar no 11, ou até chegar na letra C, no ponto C, eu tenho 11 unidades. E que de A até chegar no 2,6, possuo 3 unidades. Ele diz o seguinte: sabendo que a reta numérica está dividida em partes iguais, identifique os números que podem ser associados aos pontos A, B e C. E agora, quais são os números que podem ser associados ao ponto A, B e C? Se ele não me der nenhuma ajuda, vamos lá verificar. Mas ao decorrer da atividade, ele vai nos ajudar nessa orientação. Aí ele diz assim: é possível associar mais de um número a cada um dos pontos A,
B e C? Não. A cada um dos pontos, o ponto A é associado a um único valor, o ponto B é associado a um único valor e o ponto C é associado a um único valor. Tudo bem? A letra, o 2,6, ele me dá um valor fixo, que é de 2,6. Observa o que acontece aqui. Se do 2,6 eu retirar 3, cada espaço desse daqui fosse contabilizado uma unidade. Então, 2,6 e esse aqui seria uma unidade, 2 unidades, 3 unidades. Qual seria esse valor aqui? Então, para descobrir esse valor aqui, se cada um desses espaços fosse representado com uma unidade, então, se está à minha esquerda, eu devo subtrair. Então, vamos lá. Voltou quantas unidades? 3 unidades. Então, se eu voltei 3 unidades, eu teria que pegar o 3 e subtrair de 0,6. 3 subtraído de 0,6 daria menos 0,4. Então, o valor de A seria menos 0,4. Se eu contasse cada um desses espaços aqui como uma unidade. Se eu contasse a cada uma desses espaços como uma unidade, qual seria o valor de B? Vamos avaliar. 3,6, somei uma unidade, 4,6, 5,6, 6,6, 7,6, 8,6, 9,6 seria o valor de B. E assim você acharia o valor de C. A única, para a minha direita eu somo, para a minha esquerda eu subtraio, ok? Já nessa outra atividade, na atividade 3, ele me dá algumas orientações. Eles dizem assim: as frações de denominador 100 podem ser representadas na forma de porcentagem. Também foi explicada lá na videoaula. 9 sobre 100 é o mesmo que 9 dividido por 100. Quando for divisão por 10 ou por 100, eu não preciso resolver ela com fazer uma continha. Seria só o quê? Voltar duas casas decimais. Mas toda vez que o denominador for 100, eu represento com o símbolo de porcentagem. 9%, 25%, 13%, ou o símbolo de porcentagem aqui. Aqui ele está representado na forma de uma fração. Nessa primeira situação, está na forma de fração e depois representado na forma de porcentagem. Agora, na forma de porcentagem e depois na forma de fração. Mas e se eu quiser representar agora na forma decimal? Como ficaria 13%? Repetiria o 13 da minha direita para a minha esquerda, a quantidade de casas decimais. Uma casa, duas casas. Então, 3, 1, duas casas, a vírgula e um zero. Ficaria 0,13, 0,13. E o 5%? Representa o 5 da direita para a esquerda, duas casas decimais. 5, uma única unidade, mas eu acrescento um outro zero, duas unidades, a vírgula e um outro zero. Ficaria 0,05. Então, representamos na forma de porcentagem, na forma de fração, com denominador 100, e na forma decimal. Na atividade 3, ele diz assim: leia o texto a seguir, que trata da distribuição de água doce e da água salgada do planeta Terra. Aqui tem a distribuição, ele diz assim: preocupa-se com a escassez de água em um planeta que tem 75% de sua superfície coberta por água. Parece absurdo. No entanto, a maior parte desse volume encontra-se nos mares e oceanos. Nos mares e oceano, água salgada, imprópria para o consumo humano e para a produção de alimentos. Apesar de 75% da superfície do planeta ser recoberta por massas líquidas, a água doce não representa mais do que 3% desse total. Apenas 1/3 da água doce presente nos rios, lagos e lençóis superficiais e atmosferas.
Vou repetir bem que, gente, eu li errado. Apesar de 75% da superfície do planeta ser recoberto por massas líquidas, a água doce não representa mais do que 3% desse total. Apenas 1/3 de água doce, presente nos rios, lagos e lençóis superficiais e atmosfera, é acessível. O restante está concentrado em galerias, calotas polares e lençóis freáticos profundos. A pergunta: represente na forma de fração irredutível as porcentagens expressas nesse texto. O que são frações irredutíveis? Quando eu simplifico o seu numerador com o denominador utilizando o mesmo valor. Vamos pegar a porcentagem aqui. A primeira porcentagem, 75 sobre 100. 75 sobre 100. 75, qual o número que eu consigo dividir no meu numerador e no meu denominador? Podemos dividir por 5. 75 dá para dividir por 5 e 100 também dá para dividir por 5. 75 dividido por 5, você vai encontrar um valor. E 100 dividido por 5, encontra um outro valor. Se ainda puder simplificar, simplifique até poder não mais simplificá-la. Por meio de uma figura, ilustre a fração de água doce acessível à população. Vai fazer tipo uma barrinha de chocolate. E aí, represente a porcentagem de água doce nessa ilustração, ok? A outra parte diz assim: em alguns casos é possível dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número diferente. Em alguns casos é possível dividir o numerador e o denominador da fração por um mesmo número diferente de 0 e 1. Nesses procedimentos, dizemos que houve a simplificação dessa fração, que é o que foi acabado de ser relatado. A fração obtida por esse processo é uma fração equivalente, uma fração redutível, que foi reduzida. Mas seu numerador e o seu denominador são menores que a primeira fração. Exemplo, observa aqui, 60 sobre 36. Se o mesmo valor que eu irei dividir no seu numerador, terá que ser o mesmo valor que eu irei dividir no meu denominador. 60 dá para dividir por 20, que dá 30. 36 por 2, que dá 30. 36 dividido por 2 dá 18. Novamente, ainda é possível dividir por 2. 30 dividido por 2 dá 15. Se eu divido por 2, terei que dividir por 2. 18 dividido por 2 dá 9. 15 nonos. Agora não dá mais para dividir por 2, mas eu posso dividir por 3. Daria para dividir por 5, mas o denominador não, então descartada. 15 dividido por 3 é igual a 5. 9 dividido por 3 é igual a 3. Então, 5/3 se chama uma fração irredutível e todas essas 4 frações são denominadas frações equivalentes. Aqui ela está simplificada e a cada vez, olha, a fração, todas as 4 representam as mesmas quantidades, porém com representações de números diferentes. Na atividade 4, ele diz o seguinte: segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, em julho de 2019, para cada 100 domicílios brasileiros, cerca de 51 tinham telefonia fixa. Então, a cada 100, 51 tinham telefonia fixa, totalizando 35,4 milhões de linhas. Então, essas 51 a cada 100 totalizavam o total geral de brasileiros, né? Dava um total de 35,4 milhões de linhas que existia no nosso Brasil. Observe na tabela a seguir essa relação em alguns estados brasileiros. O que acontece? Rio Grande do Sul tinha a quantidade de a cada 100 domicílios, 50 tinham telefonia. No Mato Grosso, 37. Na Paraíba, apenas 19 a cada 100 habitantes. No Tocantins, 24, tinha mais do que a Paraíba. No Espírito Santo, a cada 100, 46 tinha.
Esses são os dados obtidos, né, da Anatel. Aí ele diz assim: represente as informações da tabela na forma de porcentagem. Então, aqui, como eu iria representar na forma de porcentagem? Observa que essas quantidades aqui é a cada 100 domicílios. Aqui ficaria 50%, aqui ficaria 37% e assim por diante. Depois, represente esses números na forma de fração e decimal. Então, aqui ficaria primeiro 50, o símbolo de porcento. Na forma de fração, 50 por 100. Na forma de número decimal, 0,5, porque iria dividir o 50 sobre 100. Tudo bem? Boa atividade, até a próxima aula.